Dose de motivação com o Life Coach Marcos Nascimento. Olá, prazer enorme estar aqui com você novamente em mais uma dose de motivação. Sou Marcos Nascimento, Life Coach, e hoje a mensagem que eu vou deixar para você é sobre o tempo. O tempo, né? Esse vilão que nos prende aqui com o relógio, com a agenda, com aquele bip do celular anunciando cada coisa que a gente tem que fazer no nosso dia. Não é assim? Hoje, nos tempos modernos, o que nós menos temos é tempo para realizar tudo aquilo que nós gostaríamos. Mas falando sobre o tempo, eu vou começar com uma frase que diz assim: entre a raiz e a flor sempre haverá o tempo certo. Por que eu digo isso? O tempo é uma variável na equação da vida sobre o qual nós não temos o controle. Nós temos a falsa sensação de controlar o tempo quando nós conseguimos pegar a nossa agenda e determinar: às 5 da manhã eu vou fazer tal coisa, às 6 da manhã eu vou na academia, às 7 da manhã eu vou tomar o café, às 8 da manhã eu vou começar meu dia, às 9 eu tenho uma reunião. E quando nós conseguimos terminar o nosso dia e cumprir toda a nossa agenda, nós ficamos felizes, né? Por quê? Porque nós conseguimos dominar o tempo. Falsa ilusão, gente, falsa ilusão. O tempo que nos controla, nós não controlamos o tempo, nós temos que fazer bom uso do tempo que nós temos. O tempo vai sempre passar de forma linear e gradual para todo mundo, para o rico, para o pobre, para o preto, para o branco, enfim, para todas as pessoas, para o homem, para a mulher, para a criança, para o velho, para o adulto, para todos o tempo passa de forma igual. Aliás, existe uma verdade que diz: o tempo é a coisa mais democrática que existe, porque ele é igual para todos. Por isso, é importante entendermos que em nossa vida tudo tem seu tempo. Não adianta queremos atropelar o tempo. Tudo tem um tempo de maturação, de desenvolvimento, de entendimento e de tomada de decisões. Se nos acontece alguma coisa ruim, por exemplo, vou dar o exemplo da morte de um ente querido. Nós não vamos lá, fazemos o velório, vivemos o luto, né? Vivemos aquele período de luto. E por que isso existe? Por que na tradição ocidental nós vivemos esse período do luto, do velório, do enterro? Porque são fases que nós temos que passar para entendermos que aquele ente querido realmente nos deixou, lembrar durante o período do luto tudo aquilo que foi a vida dele, o que representou a vida dele na nossa vida, e a partir daí entender que isso é natural e faz parte da vida e que a vida tem que continuar. Então tudo tem o tempo certo. É preciso entender também que esse tempo é relativo e ele varia de pessoa para pessoa. Assim como as plantas, qualquer tipo de planta, ela não tem o mesmo tempo de germinação a partir que você planta, do momento que você planta a semente ou o broto da planta. Ela vai demorar um tempo até que se forme uma planta e que essa planta dê flores ou dê frutos. Isso varia de espécie para espécie, assim como nós humanos. Cada um de nós tem o seu time, cada um de nós tem o seu tempo. Não existe uma fórmula certa para isso. Eu tenho falado e tenho reiterado várias vezes aqui de que nós somos seres individuais. Nós não somos máquinas pré-programadas e todo mundo com o mesmo programinha, né? Se você comprar, por exemplo, 10 computadores de uma mesma marca com o mesmo sistema operacional, ele vai rodar exatamente igual. Os 10 computadores vão rodar de forma igual. Nós, seres humanos, não. Cada um de nós ele vem aí com um HD, né, vamos assim dizer, que seria o nosso cérebro, limpo, para que nós aprendamos e vivamos as nossas próprias experiências. Não adianta a gente querer dizer que a minha vida vai ser igual a de outra pessoa. E o tempo, ele está aí. Ele é a métrica que serve para que nós possamos desenvolver tudo aquilo que nós viemos aqui desenvolver nesse mundo, evoluir, aprender, sorrir, chorar. Tudo isso é medido pelo tempo. Tem um pastor, inclusive, que eu gosto muito, o pastor Duarte, e ele diz uma metáfora, né, bastante legal sobre o tempo. Ele diz assim: nós, a partir do momento que nascemos, já viemos com uma senha invisível da morte. Ou seja, a gente já entra numa fila da morte com uma senha invisível na mão que nós não sabemos o momento que vai ser chamado. Então, a partir do momento que nascemos até o momento que essa senha nos chamar de volta, nós temos que desenvolver tudo aquilo que nós viemos aqui para desenvolver. Então, como mensagem final, eu quero deixar para você: o que você tem feito do seu tempo?
Qual o uso que você tem feito do seu tempo? Você tem edificado? Você tem construído pontes ou você tem levantado muros? Você tem feito coisas que vão ser lembradas depois que você partir daqui como coisas que foram realmente úteis, ou você vai ser lembrado como aquele cara que, poxa vida, já estava fazendo hora extra aqui, foi bom que se foi. Então, vamos administrar o nosso tempo da melhor forma possível, lembrando que nós temos várias áreas da nossa vida que precisam ser contempladas e não viver somente em função do dinheiro, da profissão, do status. Vamos cuidar da família, vamos cuidar do nosso lado social, vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar do nosso lado espiritual, porque realmente no final das contas é isso que vai importar. Então, faça bom uso do seu tempo e tenha um excelente dia. Espero você no nosso próximo programa Dose de Motivação e mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui comigo. Um grande abraço e fiquem com Deus.